Olá! A crise financeira dos estados se agravou em 2016, levando estados importantes para a economia nacional como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul a decretarem estado de calamidade nas finanças. Os atrasos nos pagamentos de servidores têm sido recorrentes, assim como a criação de pacotes de austeridade para tentar frear a sangria dos cofres públicos. No apagar das luzes de 2016, o presidente Michel Temer vetou parte do projeto aprovado pelo Congresso, que trata da renegociação da dívida dos estados com a União. Após ser analisado pelo Senado, o texto foi alterado pelos deputados, que retiraram as contrapartidas que os estados deveriam assumir em caso de recuperação fiscal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, saiu em defesa do veto do presidente, afirmou que o governo federal está preocupado e busca uma forma de auxiliar os estados em situação financeira mais grave, mas acrescentou que esses problemas não podem ser transferidos para a União. O levantamento feito pelo site G1 demonstra que entre superávites e déficits projetados para o ano de 2017, o rombo acumulado chega a 32 bilhões de reais. A principal aposta dos governadores é que a economia reaja esse ano, o que teria efeito positivo sobre a arrecadação, mas as expectativas em relação ao crescimento em 2017 não param de cair, impossibilitando os planos de recuperação no curto prazo. O debate de hoje vai discutir as causas e as consequências da crise financeira dos estados. E contamos aqui com a presença de Lucas Esquifino, que é economista da FEComércio do Rio Grande do Sul e professor da Uniriter. E também conosco aqui no estúdio está o Marcelo Anache, professor de economia da Mackenzie Rio. Obrigado aos dois pela presença, é um prazer tê-los aqui. Bom, antes de a gente começar o nosso bate-papo, a gente assiste agora a um vídeo com dados que exemplificam um pouco mais a crise financeira no Rio Grande do Sul. Pois é, a gente pegou esse exemplo do Rio Grande do Sul porque parece, nos últimos meses, os estados reclamando sobre problemas para ter as contas em dia, mas no Rio Grande do Sul, na verdade, os problemas já vêm de muitos anos. Quero começar ouvindo o Lucas, então, que vem do Rio Grande do Sul, que pode explicar um pouco mais para quem está nos outros estados, talvez não acompanhe a economia gaúcha tão de perto. Rio Grande do Sul não é de 2015 para cá que tem apresentado problemas. O problema é muito mais antigo, né, Lucas? É verdade. Primeiramente, quero agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar vocês em nome da FEComércio. É um prazer a gente estar aqui falando um pouco sobre o nosso estado. Até a gente estava brincando aqui antes de começar a rodar o programa. Para nós gaúchos é um pouco estranho, né? A gente vê no Brasil inteiro todo mundo falando de crise dos estados e nos pergunta, né? Quem é de fora do Rio Grande do Sul nos pergunta, o Rio Grande do Sul entrou nessa junto e tal. Porque para a gente, né, a gente já vê o Rio Grande do Sul num problema financeiro, um problema fiscal do setor público há muito tempo, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente tem diversos, inclusive, planos para o governo mudar essa situação já desde os anos 90. Né? Sugestões de planos que poderiam ser adotados. Exatamente, sugestões de medidas para o governo adotar desde os anos 90. O que torna o Rio Grande do Sul comum a outros estados nesse momento é esse momento de crise aguda, né?
que me parece que, tanto para o Rio Grande do Sul como para os outros estados, é causado pelo problema na arrecadação gerado pela crise econômica, né? Só para a gente ter uma ideia, agora em 2016 a arrecadação de ICMS, né, que é o principal tributo, a principal fonte de receita dos estados, quase 80% das receitas está no ICMS. Como ele é um imposto, né, que qualquer produto, serviço prestado no estado, todo mundo paga ao contratar. Ele para quem não conhece, ele é um tributo sobre a produção. Então todo produto vendido, comercializado no Brasil tem um percentual lá que é o ICMS, que é a receita dos estados. Então, como ele é um tributo sobre a produção, quando a produção cai, a arrecadação desse tributo cai. Lá no Rio Grande do Sul, a arrecadação de ICMS nesse ano de 2016 está caindo em termos reais 7%. Né? Então, isso torna uma crise que é estrutural, um problema que é estrutural, que já vem de muito tempo, dá um tom agudo para esse problema. Né? A gente chega realmente no fundo do poço, junto com outros estados agora nesse ano de 2016. Marcelo, a gente tentando investigar um pouco mais, né, sobre essa questão estrutural, como disse o Lucas, que é um problema de arrecadação. Esse nosso sistema, né, de unidade federativa, a União, estados e municípios, seria um momento de reavaliar essa questão de como os tributos são divididos, os repasses necessários da União para os estados e municípios também poderem bancar as contas. Como é que você acha que, a gente olhando para trás, isso poderia ter sido revertido ou iniciado um processo de não chegarmos a essa situação extrema como a gente está agora? Então, Cristiano, obrigado pela presença, pelo teu convite. O que eu gostaria de falar sobre isso é que, a meu ver, isso não é o principal fator, né? O principal fator que, na verdade, está atingindo os estados e criando toda essa conturbação financeira tem sido a má gestão, que, na verdade, não começou agora, né? A gente tem, enfim, isso tudo vem à tona em 2016, mas, na verdade, isso começa, no caso, se a gente tratasse aqui do Rio de Janeiro, já começaria desde 2003, onde, na verdade, você tem, por exemplo, no nosso caso aqui do Rio, uma receita, por exemplo, no caso de advinda de royalties do petróleo, que é uma receita que oscila muito, um barril que, por exemplo, em 2014 chegava a 150 o valor e, de repente, ele chega a 30. Né? E você aí vai tendo gasto, por exemplo, gasto com o pessoal, aumentou 60%. Né? Por exemplo, você tem se a gente pensar de 2003, entre 2003 e 2015, no caso do Rio de Janeiro, você tem, em termos nominais, né? Em termos dos valores correntes, você tem 3 vezes mais o aumento de receita. Se eu colocar em termos reais, eu tenho isso duplicado. Mas quando você vai olhar para o lado da despesa, a despesa também cresce concomitantemente. Ou seja, assim como ocorreu na União, nos estados também a despesa cresceram de maneira... Agora, eu não sou contra o crescimento das despesas, mas desde que elas sejam colocadas de uma maneira racional, equilibrada. Né? Então, eu acho que o problema do gasto é que o gasto não é de qualidade. Fora isso, no caso da gente aqui do Rio de Janeiro, as desonerações. Né? As desonerações que são feitas com critério. Né? Por exemplo, existe a CONFAZ, que é, na verdade, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que analisa isso. A partir do momento que o Ministério Público percebeu que a CONFAZ não estava analisando, por que não sei, os critérios que seriam colocados para desonerações fiscais no Rio de Janeiro, simplesmente o Ministério Público cancelou qualquer tipo de desoneração. Né? A desoneração cresceu de uma tal maneira que perdeu sentido. Principalmente nesse momento de crise, né, em que o Estado está precisando de recursos e você deixar de arrecadar impostos. Né? Sim, mas também não podemos criticar apenas a desoneração, porque a desoneração é uma política fiscal para justamente atrair emprego, investimento e tudo mais. Só que quando ela é feita de maneira exacerbada, na verdade o que para mim fica patente e premente é que, na verdade, você está precisando de fazer uma reforma tributária. E isso vem lá de cima. Né? Tanto os governos anteriores que passaram da União não implementaram nenhum tipo de política no sentido de política fiscal, né? de uma nova política fiscal, como que eu poderia implementar esses novos impostos, fazer um imposto único, como é que eu poderia fazer isso? E os estados ficaram também no banho-maria e nada fizeram. Né? E se olhar também ainda para o lado previdenciário, também aqui no Rio de Janeiro, também é muito complexo, onde, na verdade, você vem dependendo das receitas de petróleo, que elas podem oscilar e oscilaram muito, e você tem um gasto permanente, onde no Rio de Janeiro, uma média de 54 anos de idade, o servidor já se aposenta. Aí, nas contas do Estado, ele chegaria a 73, mas não, ele se aposenta com 54 em média. Então, como é que eu faço para manter isso
com receitas que, na verdade, desde 2003 que já foram votadas, que seriam utilizadas para o servidor inativo. Mas como a receita de petróleo tem caído significativamente, associado ao que o Lucas falou, que também a receita de ICMS, por exemplo, da gente caiu mais ou menos em média 10%, que é muita coisa, e em função também da crise nacional, aí você vem turbinado pela questão política e ainda a questão da Lava Jato, que no nosso caso atingiu a Petrobras e todos os seus projetos aqui para o estado do Rio de Janeiro. Acaba afetando muito a geração de empregos. Na verdade, a gente vê muita gente que tinha empregos ligados a essa área do petróleo sendo desligados, empresas fechando e tudo mais. Agora, a questão que você mencionou da Previdência, no Rio Grande do Sul também é um problema gravíssimo, né, Lucas? É verdade. Na verdade, eu diria que no Rio Grande do Sul é a mãe de todos os problemas, né? A gente tem, e talvez por isso, né, que a gente está há muito tempo bolando planos para tirar o Rio Grande do Sul dessa situação e não consegue... Essa previsão de quando a Previdência ia cobrar conta já estava sendo feita. Exatamente. E como Previdência não é algo que se resolve no curto prazo, porque ele é um problema gestado lá no passado, a gente não consegue implementar soluções que gerem resultados de curto prazo. Portanto, os governos foram sempre adiando essa solução. Se a gente tivesse adotado uma solução para a Previdência do Rio Grande do Sul lá nos anos 90... o longo prazo, uma hora ele chega, né? Então a gente sempre fica dizendo, não, mas isso só vai gerar resultado no longo prazo, só vai gerar resultado no longo prazo, e aí a gente não faz nunca. Então se a gente tivesse feito alguma coisa lá nos anos 90, de repente hoje já estaríamos pelo menos mais próximos de ter algum resultado. Agora, né, recentemente, o último governo, o governador Sartori, adotou o programa de previdência complementar, que é uma solução estrutural de longo prazo. Mas só para a gente ter uma ideia, o Rio Grande do Sul é o campeão entre todos os estados em termos de gasto previdenciário, né? O Rio Grande do Sul gasta mais ou menos 1/3 de toda a receita corrente líquida em previdência dos servidores. Então, quer dizer, 1/3. Então, imagina assim... Pega o bolo, divide em 3, uma parte esquece, né? Então, imagina, até no Rio Grande do Sul já passou a relação de um servidor aposentado ou pensionista para cada servidor ativo, né? A gente estava brincando que às vezes a gente vai no supermercado e tem aquela promoção pague um, leve dois. No Rio Grande do Sul, na verdade, a gente paga 2 servidores, mas só um está ativo trabalhando, né? E de fato prestando serviço nesse momento dentro do setor público. Então imagina, qual é a empresa, né? Pensa em qualquer empresa que vai prestar um serviço qualquer, como é que fica a capacidade de prestação de serviço dela, se dentro do que ela consegue gerar de receitas, né, que no caso do Estado é a receita tributária, mas uma empresa, de qualquer forma, é o que ela consegue vender do seu produto, do seu serviço, pega 1/3 disso e coloca fora, né? Tira da conta, né? Coloca fora, que eu digo, da conta. Agora, Lucas, só acrescentando o que você está mencionando, a gente sabe que no fim do ano de 2016, algumas medidas já começaram a ser implementadas e discutidas, como o fim de várias fundações e, com isso, a redução do número de cargos públicos. De que forma algumas coisas já estão andando nesse sentido e tem causado muitas manifestações e muitos protestos também por parte dos servidores, da população, porque aí são escolhas drásticas, né? Na verdade, você acaba cortando os serviços que o governo e o Estado ofereciam à população para tentar reduzir o número de funcionários. Você pode exemplificar algumas para a gente? Claro. O governo do Estado tentou, né, divulgou no fim do ano agora, no fim do ano passado, um programa de ajuste, né, com diversas medidas, todas elas relativamente pequenas, né, do ponto de vista do todo. Então, um exemplo são as um dos projetos mais polêmicos é a extinção de algumas fundações que o governo tinha, algumas entidades do governo, algumas empresas estatais que serviam para cumprir funções específicas, né? Então, por exemplo, a Fundação Zoobotânica, que cuidava do zoológico lá de Porto Alegre, a Fundação de Economia, que fazia pesquisa, Fundação de Economia e Estatística, que fazia pesquisa econômica, a Fundação de Pesquisa Agropecuária, a fundação que cuidava da televisão estatal lá, de cultura, etc.
uma série de estruturas que está sendo, o Estado está propondo a sua extinção, propôs e foi aprovado já a maioria delas, a sua extinção. Algumas empresas estatais, a privatização, né, no caso da Companhia de Energia Elétrica. Na verdade, o governo ainda está propondo a extinção da necessidade de fazer um plebiscito para poder fazer a privatização dessas estatais. Ele ainda não está privatizando. E uma série de outras regras relacionadas aos funcionários públicos, principalmente da segurança pública, né? Porque no Rio Grande do Sul, essa falta de recursos causada, como eu falei, principalmente pelo problema previdenciário, ela tem gerado o maior impacto que a população sente no seu dia a dia, tem sido a segurança pública. Né? Então, a população do Rio Grande do Sul está muito assustada com as questões relacionadas à segurança pública. Então, o governador mexeu numa série de pontos relacionados aos servidores da segurança pública que atrasam um pouco a sua aposentadoria, aumentam a idade mínima para reserva dos policiais militares, enfim, uma forma de tentar, com o mesmo gasto que se tem hoje na segurança pública, ter mais policiais na rua, né? Ter mais serviço público. Só para pegar um gancho do que o Lucas está falando, quer dizer, que falou que é o campeoníssimo do problema com a Previdência, né? Do déficit previdenciário. Eu falei, o Rio de Janeiro é o campeoníssimo quando você faz comparação com São Paulo, né? E Minas Gerais, com relação a gasto com Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas. Né? Os salários podem chegar assim, os gastos podem ser por morador 70% maior. Sim, eu sei que os outros estados são maiores, mas estou falando por morador. Então, os gastos com Legislativo, com Judiciário, com Tribunal de Contas, chega a 70% maiores do que Minas Gerais e São Paulo. E da onde que a gente tem essa sustentabilidade? É importante a gente pensar nisso e falamos aqui de alguns estados como exemplo, mas é um problema que se repercute em todos os estados. Em algum momento, se não houver um controle das finanças, pode-se chegar a problemas graves como a gente está enfrentando agora, usando os exemplos aqui do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais também. Mas a gente sabe que as discussões em torno da recuperação fiscal dos estados e a exigência de contrapartidas têm relação direta com a aprovação da PEC do teto dos gastos no final de 2016. Aliás, essa relação foi mencionada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao afirmar que o governo federal fez seu dever de casa ao aprovar essa medida e que os estados devem fazer o mesmo. Então, para falar um pouquinho sobre a relação entre a gestão federal e a proposta de recuperação fiscal dos estados, a gente conversa agora com o Bruno Magalhães da Badia, que é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, que está lá na capital federal. Bruno, bem-vindo ao debate, tudo bem? Olá, Cristiano. Olá, amigos do Futura. Obrigado pelo convite. Obrigado você por participar aqui com a gente. Bom, a gente sabe, Bruno, que para muita gente o regime de recuperação fiscal para os estados discutido pelo governo federal soou como uma espécie de PEC do teto dos gastos em nível estadual. É isso mesmo? Olha, Cristiano, é inegável que há alguma semelhança entre o que foi colocado inicialmente no Senado Federal como contrapartida ao novo regime de recuperação fiscal com aquelas vedações que estão presentes na antiga PEC 241, que hoje já é a emenda constitucional número 95 de 2016. Há algumas medidas semelhantes, porém, no caso da União, o que a gente sabe é que as medidas valem por 20 anos, com possibilidade de revisão a partir do 10º ano, e no caso dos estados, as contrapartidas só seriam devidas para os estados que assinassem esse acordo bilateral com a União para a recuperação fiscal e somente pelo período do benefício concedido, que é de 3 anos. Então, se de alguma forma há similaridade nas medidas, nós não podemos dizer exatamente que seria a implantação, a imposição do novo regime fiscal pela União sobre os estados. Eu queria aproveitar e puxar esse gancho que você traz das contrapartidas, repercutir rapidamente aqui no estúdio. Já volto a falar com você, Bruno. Marcelo, como é que o Rio tem se posicionado em relação a essas contrapartidas? Eu acho, assim, minha opinião, que eu acho muito difícil você fazer uma regra geral e conseguir disseminar isso entre os estados, porque cada um tem uma particularidade um pouco diferente. Não sou contra o controle dos gastos, não sou contra você fiscalizar a qualidade desse gasto, tá? Mas, na minha opinião, só a PEC, só o controle dos gastos não resolve. Só você alicerçar o crescimento da inflação, a meu ver, não resolve. Ou seja, qual é o planejamento que eu tenho para investimento?
qual é a política industrial que eu tenho para esse Estado? Ou seja, como é que eu vou voltar a atrair investimentos? Ou seja, apenas o controle dos gastos, a meu ver, é uma política muito ortodoxa e que não resolve o problema dos Estados. Né? Eu acho que tem que se criar também outras soluções, principalmente para o lado de atração de investimento. Né? Então, a minha opinião é que só a política de controle de gastos sozinha não vai resolver. Hoje, por exemplo, você tem, a gente sabe disso, tem vários servidores, né, que não receberam ou não estão recebendo em dia. E como é que eu vou fazer para poder justamente voltar a conseguir pagar os servidores? Ou seja, há que se fazer, na verdade, um grande pacto entre União e os Estados para que, vamos dizer assim, paulatinamente eu consiga colocar as coisas em ordem. Então, eu não acredito que apenas a PEC resolva, traga a solução, mas eu preciso de uma política de investimento para os Estados. Lucas, você concorda? Na verdade, assim, eu concordo que não vai resolver o problema de todos os estados, mas pegando o ponto específico de perdoar ou de facilitar o pagamento da dívida ou dar uma carência maior para os estados pagarem essa dívida que eles têm com a União, me parece que as contrapartidas são a forma menos pior de dar essa ajuda, né? Esse problema da União com os estados é mais ou menos o problema de uma mãe com um filho, né? Porque é o seguinte, o grande dilema é o seguinte, olha, se a mãe perdoar o filho toda vez que ele pede desculpa ou que ele faz alguma arte lá e vai lá e pede desculpa, ela de alguma forma não está ensinando ele a se comportar direito ou se comportar como ela quer. Por outro lado, ele é filho, né? Então a gente sabe, né, que quando tiver na extrema necessidade, a mãe não vai negar ajuda para educar, né? Para educar num futuro. Então, assim, a União, o grande diferencial da União, do governo federal para os governos estaduais, é que o governo federal ele pode tomar dívida. Né? Chega numa situação de extremo, por isso que dificilmente o governo federal atrasaria salários. Né? Chega num extremo, o máximo que ele faz é tomar dívida, mesmo que pague juros altos, ele toma dívida para pagar os gastos até resolver o problema, que seja daqui 2, 3, 5, 10 anos que seja. Né? No caso, ou paga com inflação, como foi nos anos 90. No caso dos estados, não pode nem emitir dinheiro, como o governo federal pode, e nem tomar dívida, né? Porque a lei de responsabilidade fiscal veda o endividamento dos estados. Então, faz sentido que a mãe governo federal acabe nesse momento de extrema dificuldade dos estados, tendo alguma leniência. Por outro lado, não pode fazer com que isso deixa os estados lenientes para sempre, né? Que daqui 5 anos, se tiver outra crise, o estado vai de novo lá dizer, não, eu preciso de ajuda. Então, abre-se a prerrogativa, fica difícil se controlar. Uma vez aberta a porteira, né? Deixa eu voltar a chamar o Bruno da Badia, consultor legislativo, que conversa com a gente de Brasília. Bruno, nesse sentido, o que o Lucas apresenta aqui, né? A União sendo essa mãe aí, sendo leniente demais. Por outro lado, os diversos filhos, os diversos estados, cada um com as suas especificidades. E também temos o desafio da lei de responsabilidade fiscal a ser aplicada também. Qual o principal desafio nesse sentido que você acha de o governo federal poder dar uma ajuda, mas regulando para cada estado? Bom, Cristiano, é basicamente o que o Lucas já mencionou muito adequadamente. O que o presidente Michel Temer argumenta que vai ser o próximo passo é enviar um novo projeto, novamente com o regime de recuperação fiscal, acompanhado de algumas medidas compensatórias, algumas medidas que façam com que esses estados possam inverter a trajetória do gasto público e começar a atingir um nível de tamanho do seu estado, agora da sua máquina pública, de forma sustentável. É claro que a gente percebe a diminuição das receitas, é claro que nós percebemos o problema da guerra fiscal e das isenções tributárias. O problema é que, apesar da receita ter diminuído, se você analisar somente a trajetória dos gastos públicos, essa trajetória é de crescimento real para quase todos os estados do país, sem exceção. O que nós vimos, por exemplo, se me permite dar um exemplo, foram estados como Goiás e Santa Catarina que endureceram os seus governos um pouco antes de enfrentarem a crise, que no ano passado já conseguiram fazer superávites primários. Goiás, 900 milhões e Santa Catarina, 300 milhões. Então, o que acontece? É preciso, sim, que essas contrapartidas venham não como uma forma de punição e nem como a salvação total da pátria, mas como forma de inverter, de mudar a direção dessa trajetória de gastos
para que em 3, 4 ou 5 anos esses estados possam ser sustentáveis e não depender novamente de novo auxílio federal. Quando o PLP, que deu origem à Lei Complementar 195, da renegociação das dívidas, chegou ao Congresso Nacional no início do ano passado, enviado pela presidente Dilma, ele era um PLP com a renegociação da dívida, com seu alongamento por mais 20 anos, não continha regime de recuperação fiscal e continha uma série de condicionantes bastante pesadas, mais pesadas do que foram colocadas nesse novo regime de recuperação. Essas condicionantes foram retiradas na Câmara, a renegociação da dívida, por si só, foi aprovada com basicamente uma condição mínima de crescimento das despesas pelo IPCA por somente 2 anos, e depois inserido o novo regime no Senado, e depois novamente as condicionantes foram derrubadas na Câmara. Então, o que acontece? Essas condicionantes, de alguma forma, apesar de não serem, obviamente, a solução de toda a crise fiscal e econômica dos estados, elas são necessárias e totalmente indispensáveis para que os estados possam reverter uma curva de crescimento das despesas, que obviamente não vem de 2 ou 3 anos, mas de pelo menos 15 anos, entendeu? Desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, os estados vêm arrumando brechas, principalmente para o aumento das despesas com o pessoal. Então, para a sustentabilidade de longo prazo, ainda que não suficientes, essas medidas são necessárias para que os estados não venham precisar, no curto prazo, novamente, da ajuda da União. Pois é, são medidas impopulares. Agora que a gente sabe que é preciso apertar o cinto, difícil é quem queira assumir essa responsabilidade, né? Bom, a gente precisa encerrar esse bloco do debate, então agradeço o Bruno Magalhães da Badia, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, por ter participado com a gente, acrescentado bastante aqui a nossa discussão. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a vocês pelo convite. Até logo. Até mais. Bom, o Lucas e Marcelo continuam comigo aqui no estúdio. O debate volta já. O debate está de volta para falar sobre a crise financeira dos estados e sobre as estratégias políticas e econômicas a serem adotadas para resolver o impasse que afeta milhões de brasileiros. Um plano de recuperação fiscal aqui no estado do Rio de Janeiro deverá ser apresentado ao presidente Michel Temer ainda esta semana. Vale lembrar que o estado do Rio enfrenta uma situação das piores, das mais delicadas, deve ter o maior rombo entre os estados em 2017, com 19,3 bilhões de reais, segundo estimativas do próprio governo fluminense. A gente vê agora uma reportagem da agência France Press sobre como os impactos da crise financeira do estado têm impactado aí na vida dos servidores ativos e também dos inativos. Funcionários públicos do Rio de Janeiro que receberam o salário estão mobilizados para ajudar os colegas que ainda não foram pagos pelo governo do estado. Muitos servidores da ativa e aposentados estão sem dinheiro até para comprar alimentos. Assim que nós soubemos que iria ter problemas no repasse do salário dos servidores de um modo geral, nós começamos a fazer uma arrecadação de doação de alimentos, remédios e outros itens para os servidores, principalmente para os aposentados e inativos, que seriam a principal categoria a ser atingida pelo não recebimento dos salários. O Movimento Unificado dos Servidores Públicos estima que centenas de famílias vão ser beneficiadas. Eu sou servidora do Tribunal de Justiça aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós recebemos, por conta da abertura do fundo especial, que o presidente do tribunal disponibilizou para o nosso pagamento, e vim aqui dar minha contribuição. É uma angústia, porque são todos funcionários concursados que trabalharam por anos e estão nesse sofrimento, nessa vergonha, nessa falta de... Está faltando dignidade para as pessoas. O governo roubou e nós somos obrigados a conviver com isso. Eu tenho 23 anos de concursado, eu fiz um concurso super difícil e tive meu salário parcelado. A Secretaria de Estado da Fazenda disse que o calendário não pôde ser cumprido pela ocorrência de novos bloqueios das contas do Estado pelo Tesouro Nacional. Os bloqueios da União ocorrem devido ao não pagamento pelo governo do Estado da dívida vencida. Segundo a Secretaria, a postergação no pagamento da dívida reflete a opção do governo em priorizar a folha salarial dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Pois é, então estamos de volta aqui nesse segundo bloco, continuo aqui com o Lucas Esquifino e com o Marcelo Anache para a gente tentar entender um pouco mais sobre como os estados chegaram
nessas situações. Marcelo, a gente acabou de ver essa situação aqui de como os servidores no Rio têm tentado aí dar um jeitinho, né? O bom e velho, ou mal e velho, como pode se avaliar aí, jeitinho brasileiro. Agora, se você olhar em retrospecto 4, 5 anos atrás, o Rio de Janeiro estava literalmente bombando de investimentos, né? Falava-se muito dos royalties do petróleo, a economia do Estado pulsante. Como é que em tão pouco tempo a gente conseguiu chegar a uma situação extrema como essa? Pois é. Por exemplo, as receitas entre 2013 e 2015, elas cresceram nominalmente 3 vezes mais. Se eu colocar o IPCA acumulado do período, eu consigo observar uma duplicação dessa receita. Só que, de maneira concomitante, as despesas subiram juntos. As despesas, por exemplo, de pessoal chegaram a 60% a mais. E então, só fazendo uma retrospectiva, né? Então você tem, de repente, em função da crise, né, uma crise já nacional, que vem a ser turbinada pelos fatores políticos, então você tem uma queda grande do ICMS, que é um dos principais fontes de arrecadação do Estado, né, em 10%. Você tem uma queda muito grande dos royalties, onde, na verdade, essa receita ela oscila muito em função do preço do barril, né? E o barril estava chegando a $150, por exemplo, em 2014, quando chega agora em 2016, por exemplo, cai a 30. Que, na verdade, se a gente for fazer uma comparação aí com o investimento do cidadão brasileiro, você fazer um investimento da economia de um Estado, ficar dependente a uma commodity como o petróleo, é um investimento de alto risco, né? Você depender toda essa economia a algo que tem um preço volátil. Por exemplo, boa parte dos inativos, na verdade, desde 2003, né, os pagamentos estão atrelados justamente aos royalties, né? Que naquele momento, e até há bem pouco tempo, a conta fechava, mas de repente... como a bolsa de valores, um dia está lá em cima, depois pode estar lá embaixo, né? Pois é, de repente não passou mais a fechar a conta, né? Então você tem, além disso, você tem as desonerações, que eu já tratei aqui anteriormente, né? Que é feita de uma maneira sem muito critério e sem muita clareza, né? E além da desoneração, o gasto com o pessoal, principalmente legislativo de Tribunal de Contas, que é muito excessivo. Ou seja, todos esses fatores, juntamente com a crise nacional, turbinaram essa queda muito... Na verdade, você teve uma ascensão muito grande, né, em função de a chegada de investimentos, né, no caso do Rio de Janeiro, a Petrobras é muito importante, então antes de haver toda a crise, a Lava Jato e tudo mais, isso tudo impulsionava o crescimento do Estado, né, você tinha investimentos em função também dos acontecimentos como Copa do Mundo e Olimpíadas, então aí você tem uma ascensão muito grande de crescimento, mas os gastos também crescem, e o problema é que os gastos crescem sem muito critério, né? Os recursos não são tão bem alocados. E aí você tem ainda essa parte da receita, que é uma receita que oscila em função do petróleo, que é uma commodity. Então, isso tudo junto, né, veio gerar, essa confluência de fatores, veio gerar essa queda tão repentina. Uns 4, 5 anos atrás, você ouvia falar no Rio, bom, o Rio vai bombar por conta do pré-sal, por conta da Olimpíada, da Copa do Mundo, e agora que a gente vê, pós os eventos acabarem e o pré-sal não ter deslanchado também, essa situação que problemas básicos, né, de segurança, atendimento nos hospitais, e aí, para a gente começar a citar alguns aqui de tantos fatores que têm sofrido a população carioca e fluminense. Né? A gente tem um caso parecido com o caso da União. Na verdade, a gente tem um crescimento muito grande de receita, né, e as despesas também vêm crescendo junto, quando, na verdade, você tem uma queda da receita, ela despenca muito mais rápido, ela despenca muito mais rápido do que a queda de despesa. A queda de despesa você não consegue cortar ela de uma maneira tão rápida quanto você tem a queda de receita. Então aí você tem um hiato muito grande entre os dois e aí gera tudo isso que está acontecendo, não pagamentos dos servidores e corte dos serviços que a sociedade com certeza sofre diretamente, impacta diretamente na sociedade, né, em função desse hiato muito grande, queda muito rápida da receita e a despesa não consegue acompanhar essa queda. Né? Porque você tem muitos gastos já que são gastos fixos, que você não consegue mexer muito. Você já tem contratos firmados, você não tem como simplesmente cortar, né, aquela despesa. Agora, a gente viu na reportagem como os servidores aqui no Rio têm se mobilizado para tentar se ajudar. Agora, voltando ao Rio Grande do Sul, Lucas, por lá os servidores parece que já se acostumaram ou se adaptaram, de certa forma, a essa realidade de não receber o salário na íntegra no final do mês? É uma situação bem complicada, né? Bastante triste da gente ver um estado chegar a esse ponto, né? Já faz mais de um ano que no Rio Grande do Sul o governo do estado não consegue pagar os salários em dia. Então, todos os meses os salários são atrasados, dependendo do mês, se o governo tem alguma receita extra, algum dinheiro que cai no caixa mais rápido, mais devagar. Agora com
com a renegociação das dívidas, da dívida com a União, enfim, o governo paga num dia um determinado valor, depois paga o resto, ou vai pagando em parcelas, e é uma situação bastante complicada para os funcionários, né, que estavam acostumados, e como todo trabalhador, a receber o seu salário numa data fixa e tem os seus gastos programados para isso. A gente chegou ao ponto de o 13º salário do ano passado, o governo parcelou da seguinte forma, né? Na verdade, o funcionário que quisesse receber o 13º em dia, ele parcelava no banco, né? No Banrisul, que é o nosso banco estadual, que é um dos poucos bancos estaduais que sobreviveram, que inclusive custou lá um valor extra para a gente na renegociação das dívidas com os estados para a gente manter o nosso banco estadual. E os funcionários que quiseram receber o salário em dia, o 13º em dia, foram obrigados a parcelar no banco. Esse parcelamento venceu agora no fim do ano e o funcionário ficou meio que assim, quem tinha esse parcelamento teve que quisesse manter ele, não quisesse pagar todo ele naquele momento, teve que ir aos bancos. A orientação do governo explícita foi essa. Vá ao seu gerente e negocie caso a caso como que o banco vai fazer com essa dívida que ficou, porque o governo não saldou ainda totalmente. Então, uma situação bastante complicada e bastante triste. Por isso que nesse pacote, né, muito se discute essa questão do se a Fundação A é importante, se a Fundação X é importante, se é importante o Estado investir em cultura, se é importante o Estado investir, manter um zoológico, se é importante fazer pesquisa agropecuária, etc, etc. Só que no Rio Grande do Sul a gente atingiu um nível de problema que é uma questão de definir prioridades, entende? Então não é mais a discussão no plano teórico. No plano teórico pode ser muito importante o Estado investir em cultura, o Estado ter um zoológico, por exemplo, não vou discutir isso. Agora a questão é mais importante isso ou pagar os salários em dia? É mais importante isso ou o problema da segurança pública, o problema de ter policiais militares a mais na rua, o problema da educação, etc. Não é mais uma questão de A ou B é importante, a questão... E isso vale para... A gente está falando aqui muito sobre definir prioridades, critério para o gasto, né? Muito se gasta no setor público sem discutir, sem avaliar a eficácia do gasto, sem avaliar a eficiência. Então, tudo tem um mérito. É claro, é muito fácil defender o mérito de muitas coisas, né? Existem diversas coisas que são meritórias. O problema é o que é mais meritório, o que é mais eficiente o Estado gastar. E atingir essa situação de não conseguir pagar salários, a gente viu ali no vídeo, é realmente uma situação que mexe não só com a situação fiscal numérica do Estado, mas com a dignidade no Rio Grande do Sul são quase 300 mil servidores, são mais de 300 mil servidores, quase 400 mil servidores públicos, né? Entre ativos e inativos. Muita gente, muitas famílias envolvidas também, né? Mas a gente sabe que a crise envolvendo o mercado de petróleo afetou também o estado do Espírito Santo. A gente já falou aqui bastante sobre os royalties no Rio, mas por lá também a Petrobras tem escritórios e plataformas de prospecção. Mas ao contrário aqui do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo não está sofrendo tanto com a perda de receita e sua dívida com a União não alcançou níveis tão preocupantes. Então a gente conversa agora pela internet com o economista Eduardo Reis Araújo, que fala com a gente direto de Vitória, capital do estado. Bem-vindo ao debate. Tudo bem, Eduardo? Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos os participantes aí do Sala Debate. É um prazer estar no programa. De fato, o estado do Espírito Santo, ele também sofreu aí com a queda do preço do barril do petróleo, né? Saiu lá de 2012 e 2013 para em torno de $100 e agora está em torno de 40, enfim, uma redução significativa que teve um impacto nas nossas arrecadações aí relacionadas a royalties e fundo de participação também, destinado a petróleo. Então, esse impacto da arrecadação afetou o Estado de uma certa forma. A gente perdeu cerca de 500 milhões dentro daquilo que a gente arrecadava com esse tipo de receita. Mas eu diria que o Estado do Espírito Santo ele tem um modelo de gestão fiscal que já vem sendo implantado desde 2003 e agora também, novamente, implantado com um economista, um governador que é economista, e tem dado muito certo esse modelo de gestão fiscal. E eu atribuo ao fato de
inclusive nós temos aqui uma nota de avaliação de rating que está entre as 3 melhores do país, quando a gente compara o Estado do Espírito Santo com as demais unidades da federação. A gente tem uma nota de avaliação de rating B, então isso coloca o Estado numa condição bem favorável. Um outro indicador também que mostra o bom desempenho do Estado é o próprio nível de gasto de pessoal com a receita corrente líquida, está dando, é o segundo menor relação do país, então por esse motivo também o Estado tem um bom indicador. E a própria dívida, né, que você colocou, a dívida do Estado comparada à receita corrente líquida, ela demonstra aí que tem uma margem grande, que poderia elevar essa despesa, mas esse tipo de dívida, endividamento para a realização de obras. Mas o governo atual ele tem optado por adotar um modelo que eu atribuo um modelo de sucesso, que é a ideia de você realizar os superávites primários para poder gerar recurso próprio, com esse recurso você fazer os investimentos com o próprio recurso de caixa do Tesouro do Estado, né? Agora, Eduardo, você está mencionando aí pontos que a gente discutiu aqui no bloco anterior, que são problemáticos nos estados que estão agora em situação mais grave, né? Como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, a questão que você mencionou de não inflar tanto o número de servidores, de conseguir controlar os gastos. Para o Estado do Espírito Santo ter conseguido agora cumprir aí com as suas responsabilidades, isso vem de uma estrutura passada, né? Isso já vem, vocês estão agora colhendo, de certa forma, né? Ou não sofrendo tanto, colhendo os frutos aí de um planejamento anterior. Isso foi pensado, isso foi discutido amplamente. Para quem não conhece a economia capixaba, aí, de que forma isso foi discutido mais atrás? Como foi feito um planejamento para que agora o Estado conseguisse se manter em dia com as contas? Eu acho que o Estado do Espírito Santo levou a rigor aquilo que estava previsto naquela primeira renegociação de dívidas lá em 97. Então ele implantou um programa de ajuste fiscal e com o governo atual, o atual governador ele já teve 2 gestões anteriores, né, desde 2003. Então vem se cumprindo mesmo essa ideia de realizar o resultado primário, né, um superávit primário. E o governador tem levado isso a sério no Estado do Espírito Santo, e isso é verdade, de fato, assim, traz um custo político, né? Porque você pensar a despesa de pessoal, por exemplo, né? O Estado do Espírito Santo, se a gente olhar agora mais recente, no ano de 2015, no ano de 2016, está realizando o superávit. Muitos estados estão em situação de déficit, e se a gente olha para o que foi possível ter esse superávit agora, nesse período mais recente também, que é um período em que as pessoas sofrem com o problema de redução da arrecadação de ICMS por conta da crise, esse problema que você colocou também de algumas receitas relacionadas a royalties. E o que tem sido feito, né? Uma decisão difícil, por exemplo, tem sido com relação a adiar alguns investimentos, né? Tomou-se aqui a decisão de não executar investimentos com empréstimos. Então, um critério maior de escolha de quais os financiamentos seriam realizados, né? Quando a gente olha também em matéria de despesa de pessoal, né, não foi dado nenhum tipo de correção, então existe também uma negociação aí para manter esses salários dos servidores. Optou-se por fazer o pagamento dos salários dos servidores em dia a ter que conceder algum tipo de aumento, né, para os servidores. Porque a despesa com o pessoal, ela representa, de uma maneira geral, de 50% a 60%, né, dos estados, do total das despesas. Então, esses 2 componentes, eles têm um peso significativo. Também considero importante o investimento que foi feito, no caso do Estado do Espírito Santo, um corpo técnico no Tesouro Estadual, trabalha como se fosse uma espécie de comitê de gastos e, por exemplo, agora mais recente, com relação a essa situação em que você tem que trabalhar olhando para os próximos 3 meses, né, para poder pagar as contas. Então, tem uma equipe lá de economistas, contadores, que ficam buscando as soluções onde pode ser cortado ou não, um pouco na linha do que o colega comentou, de se buscar uma maior eficiência da qualidade do gasto público. Então, sem dúvida. Eduardo, eu quero aproveitar esse gancho que você menciona para voltar aqui para o estúdio, eu já volto a falar com você. Okay. Essa eficiência do gasto público, Lucas,
a gente está vivendo esse momento, né, pensando no Rio Grande do Sul, né, possível fim de várias fundações, vários servidores sendo dispensados, e é uma reestruturação do gasto público, de como se pensa o Estado. A gente tentando projetar, né, daqui para frente, a gente tentava falar antes em médio e longo prazo, em próximas gerações. Como é que você acha que isso vai repercutir? Pode ser um novo modelo de Estado, de negociação e de forma de administração estadual a partir de agora? A partir da oportunidade trazida pela crise? Sim e não, eu diria, né? Eu diria que, infelizmente, grande parte disso que o Rio Grande do Sul está fazendo é muito mais o que vamos fazer com o caos que estamos vivendo, na emergência total, do que um novo modelo de Estado. Claro que isso certamente gera um pensamento nos governantes e nas pessoas de, olha, como que olhar para o Espírito Santo, por exemplo, como é que a gente pode tornar o Estado mais eficiente, né? Como é que a gente pode reavaliar o gasto público, o que é importante, o que não é, o que é mais importante. Agora, eu diria que isso que a gente está vivendo, principalmente esse último programa do governo do Estado, é muito mais, infelizmente, um programa emergencial, né? De lidar com prioridades, não só pelo critério eficiência, mas pelo critério não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, ninguém está calculando, né, se vale mais a pena isso ou aquilo, né, como o Marcelo mencionou anteriormente, se vale mais a pena desonerar o setor tal, se vale mais a pena fazer um investimento tal. Não, é simplesmente uma questão de prioridades, de crise, de momento de crise aguda que está fazendo isso. Então estanca esse sangramento e vamos ver o que acontece daqui para frente. Esperamos que isso tenha esse efeito, né? Realmente, com a sociedade passando por esse momento, que tem esse efeito de a gente reavaliar a eficiência do gasto e pensar num novo modelo de Estado, independente dele ser grande ou pequeno, né? De novo, tira a discussão, esquece a discussão do plano teórico, se a gente quer Estado grande ou pequeno. A questão é, o Estado tem que caber dentro dele, tem que ser financiável, porque existe muita discussão de o que é melhor, o Estado menor ou o Estado maior. Agora, uma discussão que não deveria existir é que o dinheiro não dá em árvore, né? Não tem o que o Estado faz, o Estado não tem o que fazer para pagar suas contas, a não ser pegar o dinheiro que ele arrecada dos tributos ou dos royalties, né? No caso desses estados tem mais receita dos royalties. Isso é uma verdade que não tem discussão, né? Então, assim, grande ou pequeno, o Estado tem que caber dentro dele, tem que ser financiável. Agora, Marcelo, o Eduardo traz a questão de como o Espírito Santo conseguiu aí se organizar nas finanças. O que poderia ter sido feito, o que pode ser feito aqui no Rio, por exemplo, de diferente para, de repente, em médio e curto prazo, a gente conseguir pensar no Rio, ajustar as finanças e ficar mais próximo de um modelo como o Espírito Santo? O Rio de Janeiro, em função de qualidade de gasto, é caótico, não é de agora, né? Na verdade, gestões anteriores foram muito ruins, né, na qualidade do gasto, né? Nesse controle do gasto, né? A gente não percebe assim, um critério de qualidade do gasto, né? dele bem alocado, né? Então, acho que se perdeu muito com isso e agora fica a discussão de como é que vamos reconstruir as coisas, o que é mais importante. Aí entra a questão do critério. Qual o critério de escolha que eu vou utilizar? Por exemplo, no caso do pagamento dos servidores, eu pago alguns, mas não pago outros. Qual é o critério de escolha? Então, acho que abre, na verdade, agora uma janela de oportunidade para uma discussão junto à sociedade do que é o melhor, do que devo gastar, o que devo ter. Por exemplo, se você olhar para o Rio de Janeiro, a gente gastou 1 bilhão numa reforma do estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã está fechado. Isso é um gasto eficiente? Né? Então, e aí foi entregue à iniciativa privada e mesmo assim uma confusão muito grande, né? Os contratos não foram honrados nem de um lado nem do outro. Então, e na questão específica do Maracanã, se pega a questão que mexe com a paixão da população, de pensar quem não vai querer o Maracanã na Copa do Mundo, na Olimpíada, né? Mas como é que se paga essa conta agora, acabados os eventos? Né? Não quer dizer que foi simplesmente um equipamento visando o esporte, a cultura, que não seja importante. Claro. E que, na verdade, ele pode ser rentável. O problema é um problema, eu já falei, quer dizer, repito, é um problema de má gestão. Um problema de má gestão é que, na verdade, não é de agora, na verdade já vem de muitos anos atrás e que vem estourar agora, onde, na verdade, você é turbinado pela crise econômica atual. Né? A gente está quase chegando ao fim do programa, eu quero voltar a chamar o Eduardo, que conversa com a gente do Espírito Santo. Eduardo, a gente falou também aqui anteriormente sobre a questão de como a dívida dos estados, a negociação junto à União tem repercutido nos estados em crise. Agora,
fica a pergunta, no Espírito Santo, por exemplo, como tem repercutido aí essa questão de o Estado, na verdade, os estados poderem rever as dívidas junto à União? Então, aqui no caso do Estado do Espírito Santo, como nós temos também um endividamento menor, o entendimento que nós estamos formando sobre esse assunto é que essa renegociação que está sendo concedida pelo governo federal, ela de certa forma ela oferece um subsídio para esses estados que possuem um endividamento mais elevado. Então, nesse sentido, como a própria União, né, ela abrindo essa discussão, ela está também trazendo para o futuro aí um problema de déficit das contas públicas da União, e dessa forma os estados que fizeram seu dever de casa, eles passam a ser prejudicados, porque o déficit da União, de certa forma, representa uma quantidade menor de recursos e de investimentos que poderiam ser feitos em outros, nas unidades federativas, e também, ao mesmo tempo, por ter uma forma de subsídio, ao você alterar, né, as taxas e também permitir um alongamento do prazo, isso se você não criar, como havia sido previsto, né, aquelas contrapartidas que eram importantes, foram retiradas, enfim, que devem ser mantidas, essas contrapartidas, por outro lado, se elas não forem inseridas, isso vai servir como uma forma de estímulo para quem não faz o dever de casa, né? Então, para o Estado do Espírito Santo que fez o dever de casa, o nosso entendimento é que essa discussão ela não deveria ter sido nem reaberta. É fato que existe também uma questão aí de repasse de recursos federais, uma discussão de como os estados se financiam, os municípios, uma discussão importante que precisa ser feita em relação ao longo do tempo, né? Houve uma redução de receitas de estados e municípios, mas são discussões paralelas e que precisam ser muito bem conduzidas para que não haja aí nenhum prejuízo para os estados que andam cumprindo com o seu dever aí de manter as contas em dia e tem, inclusive, abdicado, né? Porque é uma decisão difícil para o Estado do Espírito Santo. O colega comentou que o Estado do Rio, né, fazendo alguns investimentos em estádios, enfim, são investimentos que trazem popularidade. E o gestor público que consegue abdicar dessa popularidade para poder manter o compromisso fiscal, eu acho que esses gestores públicos que merecem, sim, receber subsídios e benefícios aí da própria União. Então, na nossa avaliação, por exemplo, essa nota de avaliação de rating, ela deveria ser utilizada com maior critério aí pelo próprio governo federal a hora de decidir quais os estados iriam fazer endividamentos futuros ou até mesmo os critérios de repasse de recursos federais em subnacionais. Muito bem. Eduardo Reis Araújo, economista, falando com a gente de Vitória, no Espírito Santo. Muito obrigado pela participação no debate de hoje. Ok, muito obrigado. Estamos à disposição sempre que precisar. Até a próxima. A gente está aqui com um minutinho antes de encerrar. Eu quero tentar fazer uma reflexão, uma projeção com a gente aqui, um minuto para cada um, pensando que 2017 é ano anterior a eleições, né? A gente está falando de crise nos estados, 2018 tem eleições estaduais. De que forma isso deve influenciar ou não as medidas que serão tomadas pelos governadores nos estados em crise, Lucas? Só para não perder o gancho ali, né, ver que o filho que se comportou, ele olha para o filho que não se comportou e que está recebendo o benefício e pergunta, poxa, vem cá. De que adiantou eu andar na linha, né? Eu que me comportei, ele não se comportou e ele que está ganhando. Uhum. Mas o ciclo político, ele em geral é assim, né? O governante que se elege, ele usa os 2 primeiros anos para fazer as coisas mais impopulares e os últimos 2 anos, né, principalmente o último ano, para soltar um pouco os gastos e ganhar um pouco mais de popularidade. Infelizmente, infelizmente ou felizmente até, né, o ciclo financeiro, né, dada a crise econômica que a gente veio vivendo, não sei se vai permitir muito isso, né, em 2017, 2018, e soltando os gastos. E eu torço para que os governadores, né, não só no caso do Rio Grande do Sul, não queiram optar por esse caminho da popularidade e ir soltando os gastos em 2017 e 2018, porque são os anos de consolidar, né? Depois a gente passar por toda essa crise, todo esse problema, são os anos justamente de assentar as bases para um futuro melhor. Marcelo? No caso do Rio de Janeiro, eu realmente fico triste, porque eu não vejo um futuro muito promissor, a não ser que haja um pacto com a União, de uma maneira poder
conseguir equilibrar essas questões que estão, principalmente no pagamento dos servidores. No caso que você comentou, Lucas, do capital político, né, que é a questão da eleição, eu acho que a barganha está muito pequena para esses governadores, né? Por exemplo, como eu contei aqui, a questão das exonerações fiscais que foram feitas de maneira equivocadas, né, esse capitalismo de compadrio, né, que você vai dando essas desonerações sem muito critério, isso tudo está vetado, né? Isso tudo está muito pequeno agora. Então está difícil para os governadores daqui para frente poderem pensar em reeleição e usarem justamente o gasto público de uma maneira a se locupletar disso. Vai ficar muito difícil, quer dizer, essa barganha fica muito reduzida aqui, principalmente no Rio de Janeiro agora. Bom, a gente vai acompanhar ainda mais nos próximos meses como essas histórias se desenrolam, mas por agora nosso tempo chegou ao fim. Então, Lucas e Marcelo, muito obrigado pela presença e pelas reflexões no programa de hoje. Valeu. Obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia. O debate fica por aqui. Você pode conferir esse e todos os outros episódios direto do seu celular, do seu tablet, do seu computador, no nosso futuraplay.org, a sua nova forma de acessar o Futura. Um abraço para você e até a próxima.